As fotografias caíram sobre a mesa de centro de vidro italiano com um estalo seco, espalhando imagens que deveriam ter quebrado o mundo de Helena, mas ela apenas continuou segurando sua xícara de café expresso, apreciando o vapor que subia na fria manhã de São Paulo. Achei que você devesse ver com os próprios olhos antes de continuar fazendo o papel de idiota, querida, disse Beatriz, com um sorriso venenoso que não combinava com o vestido de grife obviamente pago por Arthur, inclinando-se para a frente na esperança de ver as lágrimas da esposa traída. Helena olhou para as fotos impressas onde seu marido e aquela mulher se entrelaçavam nos lençóis de um hotel em Paris, e então lentamente moveu os olhos para Beatriz, sua expressão tão indecifrável quanto a superfície de um lago congelado, enquanto respondia em um tom baixo e assustadoramente calmo. O ângulo da terceira foto não favorece o seu perfil, mas suponho que a iluminação luxuosa do Plaza Athénée compense a sua gritante falta de classe. O silêncio que se seguiu no gigantesco penthouse nos jardins foi denso e sufocante, interrompido apenas pelo som da xícara de porcelana sendo devolvida ao Pires com uma precisão cirúrgica. Arthur saiu de seu escritório particular naquele exato momento, o terno sob medida impecável, mas com uma expressão de tensão que se transformou em pura confusão ao ver a cena na sala de estar, esperando gritos, histeria, pratos voando, qualquer coisa que alimentasse sua crença de que era o centro do universo daquela mulher. Helena, eu posso explicar, não é o que parece. Ele começou a ensaiar o velho roteiro do homem poderoso que comete deslizes aceitáveis, mas foi sumariamente interrompido por um gesto suave da mão dela, uma dispensa silenciosa que o feriu muito mais do que um tapa no rosto. Não gaste sua saliva com desculpas que ofendem a minha inteligência, Arthur, pois a única coisa que precisamos discutir hoje já está nas mãos do Dr. Alencar, disse ela, sem alterar a respiração, apontando para o advogado de cabelos grisalhos que aguardava discretamente perto da porta de carvalho maciço. O advogado avançou, não com a postura de quem defende a parte fraca ou traída, mas com uma autoridade fria e contida, colocando uma pasta de couro sobre a mesa, ignorando completamente Beatriz, como se ela fosse apenas uma peça de mobília de péssimo gosto que não merecia atenção. Estes são os papéis do divórcio, senhor Monteiro, e como pode ver detalhadamente na cláusula 7ª, a minha cliente abre mão de qualquer pensão alimentícia, divisão de bens móveis, imóveis ou participações acionárias da sua empresa, anunciou o doutor Alencar com uma voz de barítono que ecoou pelo apartamento, entregando uma caneta prateada a Helena. Beatriz deixou escapar uma risada anasalada, cruzando os braços triunfante, acreditando fielmente que a esposa derrotada estava fugindo com o rabo entre as pernas por não ter como lutar contra o império financeiro de Arthur, enquanto sussurrava para si mesma, um audível finalmente o bom senso prevaleceu nessa casa. Mas Arthur não sorriu. Seus olhos varreram o documento buscando freneticamente a pegadinha, o ressentimento borbulhando em seu peito masculino, porque a mulher que ele jurava que não sobreviveria um dia fora de sua sombra estava abrindo mão de seus milhões com a mesma facilidade com que descartava um jornal velho da semana passada. Você acha que está sendo nobre fugindo assim, Helena? Você não tem absolutamente nada lá fora. Construímos isso juntos. Ou melhor, eu construí, e você não vai levar um único centavo para brincar de mártir independente, disparou ele, a voz subindo de tom, desesperado para arrancar alguma emoção visceral da mulher, que o encarava como se ele fosse um estranho patético. Helena não discutiu, não rebateu as acusações vazias e não tentou provar seu valor para um homem que estava muito ocupado admirando o próprio reflexo para ver quem realmente sustentava o espelho nos bastidores. Ela apenas assinou o papel em 3 lugares diferentes com traços firmes, rápidos e elegantes. O que você construiu, Arthur, é um castelo de cartas que balança com o menor sopro de vento, e eu estou simplesmente tirando as minhas mãos da base para ver como ele cai, murmurou ela, empurrando o documento de volta para ele, o som do papel deslizando no vidro parecendo o corte de uma guilhotina invisível cortando os laços. Ela se levantou, alisando a saia lápis de alfaiataria impecável, cada movimento dela exalando uma aristocracia natural que Beatriz, com todas as joias pagas por Arthur, jamais conseguiria imitar nem em 1000 anos, fazendo o grande CEO engolir em seco diante da frieza cortante da mulher que dividira sua cama por 5 longos anos. Ele tentou agarrar o pulso dela com força,
uma última tentativa primitiva de estabelecer domínio, de forçá-la a gritar e validar o poder dele sobre suas emoções. Mas o doutor Alencar deu um passo à frente com os olhos estreitos e protetores. Sugiro que não toque nela, senhor Monteiro, ou o próximo documento que assinará não será tão amigável e envolverá a Polícia Civil. O toque das rodas da mala de couro deslizando pelo chão de mármore italiano soou como o tic-tac de uma bomba-relógio enquanto Helena caminhava com passos medidos em direção à porta principal, deixando para trás um apartamento avaliado em 30 milhões de reais, sem olhar para trás uma única vez. Beatriz, impaciente com a tensão invisível que arruinava seu grande momento de vitória, entrelaçou o braço no de Arthur com força, sussurrando perto do ouvido dele que agora eles estariam finalmente livres da dondoca inútil. Mas o corpo do homem estava assustadoramente rígido, a mente paralisada por uma sensação inexplicável de perda de controle absoluto. Você vai voltar implorando quando perceber o quão frio e cruel é o mundo real, sem o meu cartão de crédito ilimitado, Helena, e eu não estarei aqui para juntar os seus cacos quando você falhar, gritou ele pelo longo corredor iluminado, a voz ecoando pelas paredes de mármore branco, revelando não a sua força habitual, mas o pânico de um rei que acaba de ver sua coroa escorregar da cabeça. A única resposta de Helena foi o som suave, metálico e definitivo da pesada porta de carvalho se fechando, selando não apenas o fim daquele casamento doentio, mas o início de uma ruína vertiginosa que o brilhante CEO sequer podia imaginar que estava prestes a desabar sobre sua cabeça arrogante. Dentro do elevador privativo espelhado, o doutor Alencar finalmente quebrou o silêncio tenso, guardando a pasta de couro com o divórcio em sua maleta preta, enquanto observava o perfil sereno de sua cliente, que agora parecia respirar livremente e em paz pela primeira vez em muitos anos de sufocamento conjugal. Ele realmente acreditou que a senhora estava saindo sem nada, Sirta. Viana, é quase poética a cegueira monumental que a arrogância e o ego podem causar em um homem que se julga um verdadeiro gênio do mercado imobiliário, comentou o experiente advogado, permitindo-se um raro sorriso de canto, enquanto o visor digital do elevador descia rapidamente, mergulhando em direção à garagem do luxuoso edifício. Helena ajustou os óculos escuros de grife sobre o rosto, a máscara de esposa doce e submissa finalmente descartada no lixo para revelar a loba predadora do mercado financeiro que havia adormecido por amor, enquanto o metal do elevador brilhava refletindo as luzes da cidade de São Paulo lá fora. Arthur sempre amou os holofotes e os grandes palcos. Doutor, ele precisa acreditar intensamente que é o único diretor e protagonista desta peça, mas vamos deixá-lo aproveitar os aplausos solitários por mais alguns dias antes de cortarmos as cordas do teatro, respondeu ela, a voz carregada com o peso letal de uma tempestade iminente. Na garagem subterrânea escura e silenciosa, um enorme SUV preto blindado já aguardava com o motor silenciosamente ligado e o motorista uniformizado de prontidão, abrindo a porta traseira com uma reverência respeitosa que contrastava brutalmente com a forma indigna como Helena era tratada em sua própria casa. Assim que ela se acomodou no banco de couro macio e reclinável, o doutor Alencar pegou um tablet de última geração e abriu um relatório financeiro criptografado de alta segurança, os números piscando em vermelho vivo, já indicando as primeiras movimentações silenciosas no agressivo mercado de ações de São Paulo. A ordem executiva para congelar os fundos de reserva da construtora dele já foi minuciosamente preparada e está apenas aguardando a sua assinatura digital final. Diretora, o conselho inteiro da Vórtice está em alerta máximo aguardando suas diretrizes estratégicas, informou ele, a formalidade do título corporativo soando estranha e familiar ao mesmo tempo, um manto de poder incomensurável que ela estava vestindo novamente após 5 anos. Helena olhou pela janela escura com película, enquanto o carro blindado acelerava para fora do prédio suntuoso, observando os prédios espelhados da Faria Lima se desenrolarem diante dela, o coração de aço do mercado financeiro brasileiro, onde a verdadeira guerra de sangue seria travada não com gritos e tapas, mas com cifras implacáveis e falências. Enquanto isso, no apartamento que de repente parecia grande e oco demais, Arthur serviu-se nervosamente de uma dose tripla de uísque escocês puro, ignorando as tentativas sedutoras de Beatriz de arrastá-lo em direção ao quarto principal
O gosto ardente do álcool não sendo suficiente para lavar a amargura da humilhação silenciosa que acabara de sofrer. Ele pegou os papéis do divórcio novamente, os dedos tremendo levemente de pura raiva reprimida, olhando fixamente para as 3 assinaturas perfeitas de Helena, incapaz de compreender como a mulher que sempre preparava seu café da manhã e ouvia suas frustrações corporativas poderia apagar 5 anos de vida matrimonial em menos de 5 minutos cronometrados. Arthur, meu amor, por que você está com essa cara de velório? Ela finalmente foi embora. Nós ganhamos essa batalha. O apartamento, a empresa de sucesso, os carros, tudo agora é exclusivamente nosso, murmurou Beatriz de forma manhosa, encostando o rosto perfeitamente maquiado nas costas largas dele, não percebendo que cada palavra fútil sua apenas acentuava a sensação opressiva de que algo estava terrivelmente errado. O celular executivo de Arthur tocou de repente, vibrando violentamente sobre a mesa de centro de vidro ao lado das fotos impressas da traição, e o nome do seu diretor financeiro brilhando na tela iluminada o fez sentir um calafrio na espinha que nada tinha a ver com o fim de seu casamento. Diga-me imediatamente que você tem boas notícias, Marcelo, porque a minha manhã em casa já testou todos os limites possíveis da minha paciência e eu não estou para brincadeiras, atendeu ele rudemente, virando o copo de whisky de uma vez só, sentindo a queimação descer pela garganta seca enquanto se afastava bruscamente das carícias insistentes e inoportunas da amante. Do outro lado da linha criptografada, a voz do experiente diretor financeiro estava ofegante e embargada, soando exatamente como um homem à beira de um ataque de pânico fulminante, as palavras saindo atropeladas e cheias de um desespero contagioso. Senhor, temos um problema catastrófico nas mãos, as nossas ações abriram em queda livre nesta manhã e há um boato fortíssimo correndo no mercado de que o nosso investidor âncora oculto vai retirar todo o capital de giro antes do fechamento da sexta-feira. Arthur apertou a ponta da mesa de vidro até os nós de seus dedos ficarem perigosamente brancos, o coração disparando de puro terror corporativo, pois ele sabia perfeitamente bem que a sua empresa só se mantinha de pé graças à injeção de capital misteriosa que ele recebia anualmente de uma holding intocável. Isso é absolutamente impossível. A Vórtice Investimentos não faria um movimento brusco e suicida desses sem me notificar diretamente. Agende uma reunião presencial com a presidência deles para hoje à tarde. Faça o que for preciso e não fale, gritou ele. O pânico generalizado finalmente quebrando sua máscara de CEO imbatível e inabalável, completamente ignorante da realidade de que a implacável presidente da Vórtice acabara de sair pela sua porta da frente com uma mala modesta e um sorriso gélido de desdém absoluto. A imponente fachada de vidro espelhado do edifício sede da Vórtice Investimentos, cravado no coração pulsante e competitivo da Avenida Faria Lima, refletia o céu cinzento e tempestuoso de São Paulo como um monólito inabalável de poder financeiro, segredos corporativos e dinheiro antigo. Helena desceu do SUV blindado preto não mais como a esposa invisível e dócil que passava as tediosas tardes escolhendo arranjos de flores caríssimos para jantares de negócios superficiais, mas com a aura esmagadora de uma predadora letal retornando ao topo incontestável de sua cadeia alimentar. O saguão principal de mármore, habitualmente ruidoso e caótico com corretores frenéticos, analistas de mercado e executivos apressados, pareceu prender a respiração coletivamente em um choque silencioso quando os saltos de agulha dela estalaram de forma rítmica no piso de granito negro italiano. Bem-vinda de volta ao seu verdadeiro lar, diretora H. O conselho de administração já está integralmente reunido na sala de vidro do último andar e aguarda as suas ordens diretas para iniciar as operações, sussurrou Camila, a vice-presidente de operações, entregando-lhe um tablet blindado com os gráficos de mercado que já sangravam em um vermelho alarmante. Helena apenas assentiu com um leve e gélido curvar de lábios, pegando o elevador panorâmico privado, que a levaria diretamente ao topo do império impiedoso que ela mesma havia construído em silêncio absoluto enquanto o mundo a julgava uma tola. Quando as pesadas portas duplas de mogno da sala de reuniões se abriram suavemente, os 12 executivos seniores mais implacáveis e temidos do mercado financeiro brasileiro levantaram-se em um uníssono quase coreografado, prestando uma reverência silenciosa e carregada de respeito genuíno à mulher misteriosa
que orquestrava bilhões nas sombras. Helena caminhou lentamente até a cabeceira da extensa mesa de ébano maciço, jogando a bolsa estruturada da Prada sobre uma cadeira de couro vazia antes de apoiar as duas mãos na superfície polida, varrendo cada rosto presente com olhos que agora possuíam a precisão fria e matemática de um atirador de elite pronto para o abate. Senhores, durante os últimos 5 longos e exaustivos anos, a Vórtice funcionou no piloto automático em relação aos ativos da construtora Monteiro, injetando capital silencioso e estabilizando a pura incompetência administrativa de um homem que ironicamente acreditava ser um deus intocável do setor imobiliário. Começou ela, a voz ecoando pelo amplo espaço com uma autoridade cortante que não deixava absolutamente nenhum espaço para dúvidas, sentimentalismos ou questionamentos subalternos. A partir deste exato segundo, ordeno a liquidação imediata, sistemática e implacável de 30% das nossas posições acionárias lá, cortem sumariamente todas as linhas de crédito rotativo e vazem de forma estratégica para a imprensa econômica que estamos revisando agressivamente o nosso grau de confiança operacional neles. A sala inteira concordou com acenos graves e unânimes, ninguém ali ousando desafiar ou questionar a tempestade de destruição financeira em grande escala que havia acabado de ser friamente calculada e autorizada pela mente mais brilhante da Faria Lima. 3 dias depois daquela tensa assinatura de divórcio no luxuoso penthouse dos Jardins, o escritório executivo de Arthur Monteiro parecia o cenário caótico e desesperador do naufrágio iminente de um transatlântico de luxo que acabara de colidir violentamente contra um iceberg colossal e invisível. Os telefones corporativos não paravam de tocar de forma histérica e estridente nas mesas dos secretários e assistentes do lado de fora, enquanto os imensos monitores da Bolsa de Valores exibiam gráficos com quedas vertiginosas que derretiam o patrimônio bilionário da empresa em uma velocidade assustadoramente surreal. Arthur andava freneticamente de um lado para o outro em seu tapete persa autêntico e caríssimo, a gravata de seda italiana afrouxada ao redor do pescoço, o suor frio do pânico puro ensopando a camisa branca sob medida, enquanto ele gritava ordens desconexas para funcionários que já não sabiam mais como esconder o pavor do desemprego iminente. Como é humanamente possível que 30% do nosso suado valor de mercado simplesmente evapore em menos de 72 horas sem que ninguém neste prédio monumental e inútil tenha previsto o tamanho desse golpe? Berrou ele a plenos pulmões, atirando um pesado peso de papel de cristal contra a parede de mogno, estilhaçando-o em dezenas de pedaços cortantes e brilhantes pelo chão. Marcelo, o diretor financeiro sênior, encolheu-se visivelmente na cadeira de couro à frente da mesa do chefe, apertando uma pasta repleta de relatórios trágicos contra o peito como se fosse um escudo protetor ineficaz. A Vórtice Investimentos está nos sangrando de propósito no mercado aberto, senhor. Eles fecharam bruscamente todas as torneiras de crédito oculto e os bancos credores já começaram a ligar incessantemente, exigindo garantias reais que nós, francamente, não possuímos mais para cobrir a margem. A pesada porta do escritório abriu-se abruptamente, ignorando a luz vermelha de não perturbe, e Beatriz entrou sem bater, carregando várias sacolas de grifes internacionais de luxo e exibindo um sorriso alheio e fútil que destoava grotescamente do ambiente denso e apocalíptico que consumia a sala da presidência. Arthurzinho, meu amor, eu acabei de fechar o contrato caríssimo do buffet para a nossa grande festa de celebração no fim de semana. Você não tem ideia do trabalho exaustivo que deu conseguir aquelas trufas brancas importadas diretamente da Itália que você tanto adora, disse ela de forma manhosa, rodopiando levemente para mostrar a fenda do vestido novo, ignorando por completo a expressão devastada, pálida e suada do diretor financeiro ali presente. O rosto do poderoso CEO contorceu-se imediatamente em uma máscara de pura incredulidade, choque e raiva brutalmente reprimida, a visão daquela superficialidade extrema e fútil, servindo como um gatilho explosivo e imperdoável para os seus nervos, já completamente esfacelados pela pressão impiedosa do mercado acionário. Saia daqui imediatamente, Beatriz. Você não tem a capacidade mental de enxergar que a minha maldita empresa está afundando em um mar de dívidas impagáveis, enquanto você torra o limite estourado do meu cartão corporativo com vestidos e festas inúteis? Explodiu ele, a veia do pescoço saltando perigosamente, fazendo-a recuar com os olhos muito arregalados de choque e profunda humilhação perante o funcionário.
A amante, transformada em quase esposa, engoliu em seco, agarrando as alças das sacolas com força, até os nós dos dedos ficarem brancos, antes de bater a porta violentamente ao sair, deixando Arthur sozinho novamente com a terrível e amarga constatação de que a mulher que ele escolhera por pura vaidade não servia para absolutamente nada no meio de uma guerra real. Do outro lado da metrópole caótica, no silêncio incrivelmente luxuoso e blindado de seu escritório panorâmico, Helena observava a chuva fina começar a lavar a poluição dos arranha-céus espelhados de São Paulo, enquanto tomava um chá de camomila orgânica perfeitamente infundido, sentindo uma paz interior duradoura que há muito lhe faltava. Nas grandes e sofisticadas telas de vidro embutidas na parede principal de sua sala de comando, os números outrora gloriosos da construtora Monteiro despencavam em queda livre contínua, cada centavo perdido representando um minúsculo pedaço do orgulho inflado e doentio de Arthur, sendo triturado e esmagado sem nenhuma misericórdia ou hesitação. Ela não sentia pena, não sentia raiva passional ou tristeza melancólica. Sentia apenas a satisfação cirúrgica, limpa e absolutamente racional de quem arranca uma erva daninha venenosa pela raiz, antes que ela sufoque e apodreça todo o jardim ao redor, perfeitamente ciente de que cada movimento corporativo seu era estritamente legal e letalmente preciso. Eles tentaram desesperadamente renegociar a rolagem da dívida com o Banco Safra no início desta manhã, diretora, mas nós já havíamos acionado preventivamente a cláusula de risco compartilhado e o banco negou o refinanciamento em menos de 10 longos minutos, relatou Camila, entrando na sala de fininho com um tablet em mãos e um sorriso contido de admiração puramente predatória. Helena bebeu um longo gole do chá quente, o olhar fixo e imperturbável no horizonte cinzento e vasto da metrópole de concreto. Excelente trabalho, Camila. Deixe-o sangrar mais um pouco no escuro até que o pânico visceral substitua completamente qualquer traço minúsculo de arrogância masculina que ainda reste naquele cérebro vaidoso e oco. A noite densa já havia engolido a cidade iluminada, quando Arthur finalmente dispensou os últimos funcionários totalmente exaustos e desmoralizados, trancando-se completamente sozinho em seu amplo escritório executivo iluminado apenas pela luz azulada, fria e fantasmagórica dos monitores de última geração que exibiam o gráfico terrível de sua própria queda rumo ao abismo. Ele serviu-se de mais um generoso copo de bebida envelhecida, as mãos trêmulas balançando o gelo incontrolavelmente ao finalmente perceber e aceitar que, sem o suporte financeiro massivo e invisível da Vórtice, ele nunca fora o gênio visionário e infalível que as capas de revistas de negócios vendiam, mas apenas um castelo de areia decorativo erguido perigosamente em uma praia sujeita a grandes tempestades. O pânico de perder o cobiçado status de bilionário intocável e o respeito do clube de campo era infinitamente pior do que o próprio medo da morte, e em um ato de desespero humilhante que contrariava toda a sua pose fabricada de macho alfa indomável, ele abriu relutantemente seu cliente de e-mail corporativo altamente criptografado. Seus dedos ágeis voaram pelo teclado com uma urgência frenética e patética, redigindo uma mensagem de emergência diretamente endereçada ao e-mail confidencial da presidência da Vórtice, um canal restrito que ele só usara 2 vezes na vida e que sempre lhe respondeu no passado com instruções curtas, precisas e salvadoras. Por favor, nós precisamos de uma reunião confidencial de emergência. Os nossos últimos balanços anuais foram muito sólidos, e eu garanto pessoalmente que posso reverter essa situação temporária se a Vórtice mantiver a confiança histórica na minha gestão estratégica, digitou ele rapidamente, implorando pateticamente no escuro para um fantasma que ele jurava não conhecer. O leve e discreto bipe de notificação de segurança máxima soou no tablet pessoal de Helena, enquanto ela jantava uma salada leve e gourmet em seu novo apartamento provisório, um loft industrial absurdamente chique e minimalista com vista panorâmica para o Parque Ibirapuera, estrategicamente longe das memórias tóxicas e sufocantes do passado nos jardins. Ela pousou o garfo de prata polida meticulosamente ao lado do prato de porcelana francesa e leu as palavras cheias de pânico e desespero de Arthur na tela intensamente iluminada, um sorriso zombeteiro, calculista e gélido desenhando-se lentamente em seus lábios pintados de vermelho escuro diante da ironia suprema e poética daquela situação. O mesmo homem arrogante que há poucos dias gritara no longo corredor de mármore que ela morreria de fome nas ruas, sem o sagrado cartão de crédito dele estava,
naquele exato segundo, rastejando digitalmente através da fibra ótica, implorando por clemência financeira e perdão à exata mulher que ele havia desprezado, traído sem remorsos e humilhado publicamente. Ela não tinha absolutamente a menor intenção de aliviar a dor sufocante dele agora, pois a verdadeira e mais saborosa vingança não reside em simplesmente destruir o inimigo rapidamente em um dia, mas em deixá-lo agarrar-se com unhas e dentes à falsa esperança antes de cortar friamente a corda podre sobre o abismo insondável. Ele quer desesperadamente uma audiência exclusiva com o suposto criador do milagre dele, Dr. Alencar, e acho sinceramente que chegou a hora perfeita de darmos ao nosso querido e egocêntrico CEO exatamente o que ele está implorando de joelhos esfolados, murmurou Helena pelo celular, os olhos castanhos brilhando com uma frieza predatória e inabalável que faria qualquer homem de negócio suar frio. Na escuridão sufocante, densa e solitária do escritório da construtora outrora gloriosa, os olhos injetados de sangue e exaustos de Arthur se arregalaram desproporcionalmente e seu coração falhou e parou por uma fração aterrorizante de segundo quando o som afiado e repentino de uma nova mensagem rasgou o pesado silêncio madrugada paulistana. Ele quase derrubou o pesado copo de uísque importado sobre os preciosos papéis desorganizados de sua mesa de vidro ao saltar instintivamente sobre o teclado do computador, abrindo a única resposta que carregava o peso monumental de sua salvação divina ou de sua total, irrestrita e humilhante aniquilação no implacável mercado de ações de São Paulo. A mensagem recebida não continha promessas gentis de resgate milionário, não continha aberturas amigáveis para negociações contratuais brandas e definitivamente não continha o alívio imediato que seus pulmões ofegantes precisavam desesperadamente para voltar a respirar o ar puro do sucesso. Havia apenas uma frase curta, afiada e cortante que cheirava fortemente a um convite formal para o abate em praça pública. Sua gestão provou-se catastroficamente ineficaz, e o seu castelo de cartas de ego está ruindo exatamente como previsto pelo mercado, mas o Conselho Superior ouvirá suas últimas e patéticas justificativas na prestigiada noite de gala do Instituto amanhã. Vista-se de forma adequada e não se atrase sob nenhuma hipótese. Assinado, H. Leu ele em voz alta, a voz rouca raspando dolorosamente na garganta, excessivamente seca pela bebida forte. Um misto perigoso de alívio tóxico, confusão mental e pavor absoluto tomou conta de cada célula de seu corpo exausto. Ele acreditava fielmente, impulsionado pela própria ilusão crônica de grandeza, que ainda possuía charme, carisma e lábia corporativa suficientes para encantar qualquer investidor engravatado de alto escalão, não suspeitando em momento algum que o luxuoso evento de gala seria, na verdade, o palco brilhantemente iluminado de sua mais profunda, impiedosa e pública destruição pelas mãos da esposa que ele jogou fora. O salão principal do Instituto amanhã brilhava com a opulência exagerada que apenas a velha guarda da elite paulistana conseguia ostentar sem parecer vulgar, iluminado por lustres de cristal bacará que refletiam a riqueza em cada taça de champanhe. Arthur ajustou o colarinho apertado do seu smoking feito sob medida, sentindo uma gota fria de suor escorrer pela nuca apesar do ar-condicionado potente, plenamente consciente de que sua presença ali não era uma celebração, mas uma caçada desesperada pela própria sobrevivência financeira. Ao seu lado, Beatriz desfilava com um vestido vermelho excessivamente chamativo, agarrada ao braço dele como um troféu de caça barato, sorrindo para os fotógrafos da coluna social com uma alegria fútil e ignorante que o enojava profundamente naquela noite crítica. Pare de sorrir como uma idiota deslumbrada e preste atenção aos crachás discretos nas lapelas. Beatriz, eu não vim aqui para alimentar o seu ego patético. Preciso encontrar o conselho da vórtice antes que os jornais de amanhã declarem a minha falência, sibilou ele entre os dentes, apertando o braço da amante com uma força cruel que a fez soltar um gemido de dor disfarçado de riso. O desespero dele era quase palpável, um cheiro de medo puro que os grandes predadores da Faria Lima já começavam a farejar no ar, afastando-se dele sutilmente como se o fracasso financeiro fosse uma doença altamente contagiosa e incurável. O CEO em desgraça deixou Beatriz perto do bar de gelo esculpido, ignorando os protestos sussurrados dela, e mergulhou na multidão de bilionários com a ansiedade doentia de um homem prestes a ser executado ao amanhecer. Cada aperto de mão que ele recebia era frouxo e evasivo.
Cada sorriso de seus antigos aliados do mercado imobiliário parecia carregar uma pena disfarçada de cortesia, confirmando os terríveis boatos de que a construtora Monteiro já era considerada um cadáver insepulto no mundo dos grandes negócios. Arthur, meu caro, ouvi dizer que as suas ações sofreram um pequeno tombo esta semana. Espero que tenha uma carta na manga muito boa para a reunião do conselho na segunda-feira, comentou um banqueiro grisalho, erguendo a taça com um cinismo elegante, antes de virar as costas, sem sequer esperar por uma resposta que ambos sabiam ser mentirosa. Arthur engoliu em seco, sentindo o uísque queimar amargamente no estômago embrulhado, os olhos vasculhando freneticamente o salão colossal em busca de qualquer executivo que usasse o temido broche prateado com o logotipo da Vórtice Investimentos. Ele precisava encontrar o enigmático e impiedoso Sr. H. hoje à noite a qualquer custo, implorar de joelhos se fosse absolutamente necessário, vender sua alma para manter a fachada do império que havia construído sobre fundações de pura arrogância e mentiras. O murmúrio constante das conversas fúteis sobre iates e ações em Wall Street subitamente morreu, substituído por um silêncio coletivo e carregado de expectativa, quando as pesadas portas duplas de mogno da entrada principal foram escancaradas por 2 seguranças de terno escuro. Arthur franziu a testa, virando-se com a taça de cristal suspensa no ar, esperando ver o governador do estado, ou um magnata estrangeiro famoso, mas o ar simplesmente sumiu de seus pulmões de forma violenta ao reconhecer a mulher que estava no topo da imponente escadaria de mármore. Helena descia os degraus não como a esposa invisível, submissa e de tons pastéis que ele conhecera, mas como uma verdadeira deusa da guerra, vestindo um deslumbrante vestido de seda esmeralda da alta costura parisiense que moldava perfeitamente cada curva de seu corpo altivo. O colar de diamantes negros brilhava intensamente em sua garganta esguia, mas era o olhar gélido, superior e absolutamente inatingível que transformava a antiga dona de casa na figura mais magnética, perigosa e poderosa de toda a noite de gala paulistana. Cada passo que ela dava pelo salão exigia e recebia a atenção imediata e total da sala inteira, o som suave do tecido de seda farfalhando, parecendo um aviso letal de que a verdadeira dona do poder havia finalmente chegado para cobrar todas as suas dívidas com juros brutais. O copo de cristal escorregou perigosamente entre os dedos trêmulos de Arthur, o choque inicial de ver a beleza avassaladora e até então reprimida da ex-mulher rapidamente se transformando em uma fúria sombria e machista, impulsionada pelo seu ego monstruoso que se recusava a aceitar a derrota. Então foi exatamente para isso que você assinou o divórcio sem levar nada, Helena. Você já tinha outro homem rico e influente engatilhado para bancar os seus luxos, pensou ele, a mandíbula travada com tanta força que os dentes rangeram ruidosamente enquanto observava a mulher, que ele considerava sua propriedade intelectual brilhar intensamente sob os lustres caros. A mente viciada em controle dele só conseguia processar aquela cena através da lente da misoginia mais pura e rasteira, convencendo-se imediatamente de que aquele vestido de centenas de milhares de reais e aquela postura majestosa só poderiam ter sido comprados pelo cartão, sem limites de algum bilionário velho e solitário. Ele sentiu uma pontada nojenta de ciúme possessivo queimando suas entranhas, não porque sentisse qualquer falta amorosa da presença dela em sua cama, mas porque suportar a ideia repulsiva de outro homem poderoso, exibindo sua ex-esposa como um troféu brilhante, feria mortalmente a sua frágil masculinidade corporativa. A ilusão desesperada de Arthur começou a rachar levemente quando ele percebeu a dinâmica chocante e submissa que se desenrolava ao redor da mulher que ele sempre tratara como uma mera secretária doméstica de luxo. Os homens mais velhos, cruéis e ricos da sala, os mesmos gigantes de cabelos brancos que haviam ignorado Arthur a noite inteira com desdém, agora formavam um círculo respeitoso ao redor de Helena, curvando levemente as cabeças e baixando os tons de voz com uma deferência quase temerosa. É uma honra inestimável finalmente lá circulando abertamente entre nós nesta noite chuvosa. Presumo que as grandes mudanças em seu portfólio pessoal tragam novas diretrizes para o mercado imobiliário, murmurou o ministro da Fazenda, beijando a mão dela com um nível de cortesia que ele raramente demonstrava até mesmo para chefes de Estado. Helena sorriu de forma calculista e diplomática, o olhar castanho varrendo a multidão por um segundo até encontrar a figura pálida, ridícula e suada do ex-marido do outro lado do salão de espelhos,
seus olhos não transmitindo amor ou ódio, apenas o vazio absoluto que se reserva a um inseto que está prestes a ser esmagado de forma irreversível. Arthur piscou atônito, incapaz de encaixar as peças do quebra-cabeça óbvio, ainda cego demais para enxergar que os tubarões ao redor dela não estavam bajulando a acompanhante de luxo de um magnata oculto, mas prestando vassalagem direta à verdadeira predadora alfa do oceano. Incapaz de suportar a humilhação silenciosa de ser ofuscado pela mulher que ele descartara como inútil, Arthur marchou através da multidão com passos pesados e agressivos, ignorando os olhares de repúdio dos membros da alta roda que acompanhavam seu evidente desespero. Ele parou abruptamente na frente dela, invadindo seu espaço pessoal com a mesma postura controladora que usava em casa, o cheiro de uísque barato misturado ao suor do medo, quase manchando o perfume exclusivo de jasmim e madeira que ela exalava. Que tipo de jogo doente você acha que está jogando aqui esta noite, Helena, entrando neste evento exclusivo com joias alugadas no braço de algum velho rico apenas para tentar desesperadamente chamar a minha atenção no meio da minha crise? Rosnou ele, a voz baixa e venenosa, tentando desesperadamente reduzir a figura monumental dela à mediocridade que ele próprio habitava. Os outros bilionários ao redor pararam de conversar imediatamente, trocando olhares de pura perplexidade e desgosto diante da total ausência de instinto de sobrevivência daquele homem que acabara de insultar a pessoa que detinha a chave do seu caixão financeiro. Helena não recuou um único milímetro diante do ataque patético, a postura perfeitamente reta enquanto levava a taça fina de cristal aos lábios vermelhos e impecáveis, dando um pequeno gole de champanhe, antes de responder com a frieza de um iceberg que rasga o casco de um navio. Você continua sendo uma criatura terrivelmente previsível, Arthur, sempre correndo para culpar a imoralidade imaginária dos outros, apenas para encobrir a sua própria mediocridade crônica e inegável incapacidade de gerir a própria empresa, disse ela em um tom tão baixo e controlado que fez o sangue do CEO gelar nas veias, a voz desprovida de qualquer emoção humana que pudesse alimentá-lo. Eu não precisei alugar absolutamente nada para entrar neste salão, ao contrário de você, que está aqui rastejando de terno e gravata na esperança patética de que um suposto salvador anônimo atire um bote salva-vidas para o seu naufrágio anunciado. A elegância brutal com que ela eviscerou a sua dignidade no meio da roda de magnatas fez Arthur cambalear para trás por um segundo, a vergonha escarlate subindo por seu pescoço enquanto percebia que, pela primeira vez em 5 anos de convivência íntima, ele estava sentindo o genuíno medo da mulher que costumava fazer o seu jantar todas as noites. O momento tenso foi abruptamente rompido pelo som estridente e vulgar de saltos batendo apressadamente contra o piso de mármore importado, anunciando a chegada inconveniente de Beatriz, que agarrou o braço de Arthur com unhas pintadas e cravou um olhar carregado de inveja e choque profundo na transformação chocante de Helena. Ora, vejam só quem resolveu sair do buraco e aparecer em uma festa de verdade. Eu nem imaginava que o dinheiro do divórcio que você não pegou daria para comprar uma entrada falsa neste tipo de evento exclusivo da alta sociedade, disparou a amante de forma estridente, tentando desesperadamente recuperar o terreno e a dignidade perdidos, sem perceber que sua voz aguda soava como um arranhão doloroso em um disco de vinil perfeito perante aquela elite silenciosa. Helena nem sequer dignou a mulher mais nova com um olhar de resposta, a sua recusa absoluta em reconhecer a existência de Beatriz, sendo o insulto mais devastador, letal e elegante que ela poderia ter proferido em um salão cheio de espectadores ávidos por fofocas sangrentas. Ela manteve o contato visual fixo exclusivamente nos olhos assustados e injetados de Arthur, tratando a amante barulhenta exatamente como se fosse apenas o latido distante de um cachorro de rua que não valia o tempo precioso de uma rainha. Aproveite bem as trufas brancas importadas e o champanhe grátis desta noite, Arthur, porque a partir da segunda-feira de manhã, o seu conselho de administração terá uma mudança drástica de cenário e o seu acesso aos cartões corporativos não passará de uma doce e distante memória, proferiu Helena, entregando a taça de cristal, ainda pela metade a um garçom engravatado com um gesto fluido e cheio de comando que fez o funcionário curvar-se automaticamente. Sem esperar pela gagueira enfurecida do ex-marido ou pelo chilique inevitável de Beatriz, ela virou as costas com a precisão graciosa de uma bailarina e afastou-se pelo salão,
sendo imediatamente escoltada por 2 dos homens mais perigosos e ricos da Avenida Faria Lima, que abriram caminho para ela como fiéis escudeiros. Arthur ficou cravado no chão de mármore frio, os punhos cerrados tremendo incontrolavelmente de fúria cega, sem suspeitar por um único segundo amaldiçoado de sua vida patética, que o Sr. H. que ele procurara desesperadamente a noite inteira, acabara de olhar nos seus olhos e anunciar a sua sentença de morte em alto e bom som. O jantar luxuoso havia perdido totalmente o sabor. A música clássica parecia uma marcha fúnebre zombeteira e a contagem regressiva letal para a reunião do conselho acabara de começar a bater no ritmo do seu próprio fracasso iminente. A manhã de segunda-feira despontou na metrópole de São Paulo com nuvens escuras e ameaçadoras de chuva, um reflexo perfeito e agourento do clima fúnebre que asfixiava a sala principal do Conselho de Administração da construtora Monteiro. Arthur estava sentado rigidamente na cabeceira da imensa mesa de mogno maciço, o nó da gravata de seda italiana, parecendo um laço de forca em volta de seu pescoço suado, enquanto os acionistas minoritários o encaravam com a frieza impiedosa de abutres famintos sobrevoando uma carcaça no deserto. Sobre a mesa de vidro polido e gelado, repousava o contrato humilhante de recuperação judicial compulsória, um documento letal que, se assinado, arrancaria dele qualquer poder de decisão corporativa e entregaria os restos da sua amada empresa aos bancos credores em uma tentativa desesperada de evitar a falência total. O silêncio na sala panorâmica de vidro era tão pesado e denso que o tic-tac do relógio de parede suíço soava como marteladas ensurdecedoras dentro do crânio do CEO exausto, que ainda nutria a ilusão patética de que o misterioso fundo de investimentos apareceria no último segundo. Nós só precisamos ganhar mais 48 horas para estabilizar as ações. Eu lhes garanto que a Vórtice Investimentos não deixará nosso capital afundar depois de anos de lucros astronômicos no mercado, mentiu ele com a voz embargada, tentando desesperadamente projetar uma autoridade magnética que havia evaporado completamente. Os velhos membros do Conselho de Administração não se moveram 1 milímetro sequer, seus rostos enrugados e cínicos, exibindo uma mistura tóxica de impaciência profunda e total falta de fé nas palavras vazias do homem que, até a semana anterior, era considerado o garoto de ouro do mercado imobiliário brasileiro. Marcelo, o diretor financeiro que agora ostentava olheiras profundas de pura exaustão nervosa e insônia severa, limpou a garganta secamente e empurrou os óculos escorregadios pela ponte do nariz, com as mãos visivelmente trêmulas antes de desferir o golpe de realidade brutal na mesa. Com todo o respeito, Sr. Monteiro, a Vórtice não responde a um único e-mail ou chamada telefônica desde sexta-feira. Os bancos já começaram a executar ferozmente as garantias cruzadas dos nossos fornecedores. E se não assinarmos a intervenção hoje, a Polícia Federal estará batendo nesta porta amanhã por fraude fiscal escancarada, explicou ele de forma sombria, destruindo as últimas defesas mentais de Arthur. O ego de Arthur, cego e inflado até o limite da loucura corporativa, recusava-se histericamente a aceitar que o seu brilho intelectual fabricado não era minimamente suficiente para reverter o desastre monumental que a sua própria arrogância, negligência e gestão vaidosa haviam causado. Eu não vou entregar o suado trabalho da minha vida inteira para banqueiros urubus e abutres, só porque os engravatados covardes da Vórtice estão fazendo um joguinho de pressão tática. Eu sou o dono desta maldita empresa e exijo que confiem no meu plano de resgate, esbravejou ele, batendo com os 2 punhos fechados na mesa com uma fúria infantil. O eco do soco enfurecido de Arthur ainda vibrava dolorosamente no ar rarefeito da sala de reuniões quando as pesadas e imponentes portas duplas de carvalho maciço foram abertas de forma repentina e violenta, interrompendo o chilique patético e vergonhoso do executivo em desgraça perante seus subordinados. O Dr. Alencar, vestindo um impecável terno risca de giz de corte italiano e carregando a sua indefectível maleta preta de couro legítimo, entrou no recinto espaçoso com a postura rígida e autoritária de um carrasco, caminhando tranquilamente em direção ao cadafalso de madeira ensanguentado. O Cheo franziu a testa imediatamente, o rosto ficando vermelho de pura indignação machista e confusão mental, aguda ao reconhecer o advogado frio que havia mediado o seu divórcio desastroso na semana anterior, não entendendo o que um assunto pessoal e irritante fazia no santuário sagrado dos negócios. O que diabos você está fazendo aqui dentro da minha empresa?
advogado de porta de cadeia, eu já assinei aquela porcaria de divórcio amigável na quinta-feira e exijo que a segurança o tire deste prédio imediatamente aos pontapés, gritou Arthur, apontando o dedo trêmulo e suado para a porta enquanto a sua voz falhava vergonhosamente no tom mais alto. O doutor Alencar sequer piscou diante da explosão histérica do homem que caminhava para a falência, ajeitando os óculos de aro de tartaruga com uma calma enlouquecedora e perturbadora que fez o sangue dos outros acionistas gelar nas veias. Eu não estou aqui para tratar de assuntos conjugais mesquinhos, senhor Monteiro. Estou aqui estritamente na capacidade de representante legal e porta-voz oficial da presidência da Vórtice Investimentos, que acaba de chegar para assumir o controle acionário do conselho, anunciou o advogado, a voz polida cortando o pânico da sala como uma navalha afiada no escuro. Antes que o cérebro em curto-circuito de Arthur pudesse processar o peso esmagador daquelas palavras tais e definitivas, a figura majestosa e implacável de Helena cruzou a soleira da porta de mogno, acompanhada por 4 auditores seniores vestidos de preto, que pareciam guarda-costas corporativos de elite de um cartel financeiro. Ela não usava os vestidos de festa provocantes da noite de gala ou os aventais domésticos florais e inofensivos que vestia na cobertura. Ela trajava um terno de alfaiataria feminina cinza chumbo, com um corte afiado que exalava o poder bruto, letal e inquestionável de quem movimenta dezenas de bilhões de reais diariamente. Os saltos agulha estalaram contra o chão de madeira nobre, cada passo metódico soando como a marcha fúnebre definitiva do ego de Arthur, enquanto ela caminhava graciosamente até a única cadeira vazia na cabeceira oposta da mesa, o assento sagrado e intocável historicamente reservado ao acionista majoritário. Arthur levantou-se num solavanco violento e desajeitado, a cadeira de couro tombando barulhentamente para trás no tapete, o rosto pálido alternando entre o vermelho escarlate da fúria e o cinza da incredulidade mais profunda, o orgulho machista recusando-se a aceitar o que os seus próprios olhos lhe mostravam. Helena, sua vadia enlouquecida, que tipo de piada criminosa de mau gosto é essa? Você invadiu o conselho de portas fechadas da minha empresa para se vingar, só porque não conseguiu arrancar o meu dinheiro na porra do acordo de divórcio? Rugiu ele, a baba de raiva acumulando-se no canto dos lábios enquanto os membros do conselho encolhiam-se horrorizados na mesa. Helena não piscou, não alterou o ritmo de sua respiração perfeitamente controlada e definitivamente não se intimidou de forma alguma com os gritos primitivos do macaco encurralado que um dia ela chamara de marido, mantendo a postura reta e impecável de uma verdadeira rainha no campo de batalha corporativo. Ela acenou brevemente com a mão perfeitamente manicurada, e o doutor Alencar abriu a maleta preta com um clique metálico letal e satisfatório, começando a distribuir cópias autenticadas de documentos financeiros de altíssimo sigilo para cada um dos atônitos membros do conselho, ignorando completamente os insultos vulgares de Arthur. Permitam-me formalizar as devidas e necessárias apresentações para que possamos encerrar este circo lamentável de uma vez por todas. Senhores, esta é a senhorita Helena Viana, acionista majoritária, fundadora e única presidente em exercício do Fundo Vórtice Investimentos, declarou o advogado com a gravidade inabalável de um juiz proferindo a sentença de morte. Um suspiro coletivo e sufocado de puro choque e terror reverencial percorreu as gargantas dos velhos investidores presentes na sala fria, os olhos arregalados saltando freneticamente dos papéis comprobatórios com selos oficiais para o rosto gélido e imperturbável daquela mulher letal, compreendendo instantaneamente o tamanho absurdo da tragédia pessoal. O investidor misterioso H., a pessoa implacável para quem você chorou pateticamente por e-mail na madrugada de sábado, implorando de joelhos esfolados por uma segunda chance inútil, sempre fui eu, Arthur, disse Helena, a voz macia, venenosa e mortalmente clara como o vidro quebrando de forma irremediável contra o gelo espesso. O castelo de cartas podre e brilhante de Arthur desmoronou em câmera lenta dentro da sua mente atordoada, as memórias cegas dos últimos 5 anos, passando como um filme de terror psicológico violento, onde ele finalmente percebia que nunca passara de um fantoche sorridente, dançando nos fios de ouro da esposa que julgava submissa. A ausência chocante de pedidos de pensão no divórcio rápido, as conexões ocultas da vórtice, estabilizando magicamente os balanços financeiros medíocres da sua diretoria, os olhares de respeito reverencial dos bilionários no baile de gala
e o e-mail seco assinado apenas com a inicial do nome dela. Tudo fez um sentido incrivelmente horrível e devastador para ele. Ele caiu de joelhos sobre o tapete persa caríssimo de forma dramática, não por submissão voluntária, mas porque as suas pernas simplesmente perderam toda a capacidade física e neurológica de sustentar o peso monumental daquela humilhação pública, a arrogância cega sendo triturada até virar poeira diante da mulher que o aniquilava. Você controlava o meu próprio dinheiro o tempo todo nas sombras, você via e corrigia as minhas falhas patéticas nos relatórios noturnos, enquanto me servia o jantar perfeitamente quente na porra daquela cobertura de luxo que eu achei que tinha comprado com o meu talento bruto, sussurrou ele, a voz completamente rouca, os olhos marejados de puro choque e vergonha paralisante, o orgulho de macho alfa ferido de morte. Helena inclinou-se levemente para a frente sobre a mesa de vidro espelhado, apoiando os cotovelos de forma sumamente elegante e entrelaçando os dedos finos, sem desviar o olhar do homem patético e desmoronado que arfava no chão da sala, o momento de satisfação suprema e vingança corporativa gélida, finalmente chegando ao seu ápice. Eu construí a base silenciosa e invisível deste império com o meu próprio capital privado, porque cometi o erro emocional e estúpido de acreditar no amor incondicional, consertando os seus constantes erros primários de gestão de risco, enquanto você se empavonava em capas de revistas compradas com o meu silêncio e sacrifício, discursou ela, cada palavra afiada penetrando a carne e a alma dele, como agulhas mergulhadas em ácido venenoso. Mas quando Beatriz vomitou aquelas fotos patéticas de traição na minha mesa de centro na quinta-feira, eu percebi subitamente que estava alimentando um parasita viciado em narcisismo que não tinha a menor capacidade de sobreviver 5 dias reais no mercado de predadores sem o meu sangue quente para sustentá-lo. O conselho de administração da empresa permanecia em um silêncio sepulcral e absolutamente aterrorizado, ninguém ali tendo a coragem suicida de interceder por Arthur, todos desesperados para manter os próprios pescoços intactos diante da ira letal e matematizada da deusa do mercado financeiro paulistano, que estava dizimando a carreira do marido ao vivo. Como detentora incontestável, direta e legal de 60% do capital votante desta construtora e holding associada, convoco imediatamente a votação executiva extraordinária para a destituição sumária, irreversível e por justa causa administrativa do atual CEO, Arthur Monteiro, declarou Helena, a formalidade fria e técnica do linguajar corporativo machucando e humilhando Arthur, muito mais do que qualquer bofetada física ou grito histérico, jamais faria em sua vida. As mãos enrugadas dos membros do conselho ergueram-se no ar de forma quase imediata e assustadoramente unânime, um mar de braços engravatados abandonando o navio afundado do ex-menino de ouro, sem pensar 2 vezes em lealdade, selando a ruína financeira e a morte profissional de Arthur, no implacável mercado imobiliário, em menos de 10 tristes segundos. A moção de desconfiança e quebra de contrato foi aprovada por maioria absoluta. Você está oficialmente despedido, varrido e bloqueado da sua própria empresa por incompetência crônica, Sr. Monteiro, e os seguranças já estão aguardando firmemente na porta para garantir que você não leve nada daqui, informou o doutor. Alencar fechando a sua maleta de couro grossa com um clique sonoro e metálico que soou pelo ambiente fechado como a batida final e impiedosa do martelo de um juiz. Em um último e profundamente repulsivo ato de desespero animalesco para não perder a coroa imaginária, Arthur arrastou-se pateticamente de joelhos pelo tapete persa até os pés imaculados de Helena, ignorando completamente os olhares cortantes de desgosto, asco e pena silenciosa que emanavam dos velhos banqueiros engravatados ao redor da grande mesa de reuniões. Ele tentou agarrar a barra da calça de alfaiataria fina dela com os dedos suados, lágrimas quentes e desesperadas de puro terror egoísta e pânico financeiro, finalmente escorrendo sem freios pelo seu rosto que minutos antes transbordava de arrogância machista. Helena, por favor, pelo amor de Deus, nós podemos consertar tudo isso juntos como sempre fizemos no passado. Eu largo a maldita Beatriz na sarjeta hoje mesmo. Eu fui um idiota cego e nojento. Mas eu juro que amo você. Não me deixe ser jogado nas ruas sem nada nesta cidade de lobos canibais. Choramingou ele de forma escandalosamente humilhante, a voz aguda quebrando-se em soluços incontroláveis de pavor absoluto, a sua dignitiosidade triturada em milhares de cacos irreconhecíveis para sempre. Ela recuou um passo milimetricamente calculado,
retirando o pé do alcance sujo dele com a repugnância visível e contida de quem desvia de uma barata esmagada no asfalto quente do verão e não quer manchar a sola do sapato caro. Você não me ama e nunca amou, Arthur. Você apenas amou doentemente o reflexo brilhante e mentiroso de si mesmo que eu ajudava silenciosamente a projetar na parede de vidro, mas o teatro fraudulento fechou as portas e os espelhos quebraram permanentemente no momento em que eu assinei aquele papel de divórcio, respondeu ela com uma indiferença gélida que extinguiu os últimos resquícios de esperança na alma dele. Helena virou as costas esguias para o homem totalmente falido e destroçado que soluçava miseravelmente de joelhos diante de seus antigos subordinados, a satisfação profunda de não ter derramado uma única lágrima de tristeza desde a descoberta da traição, aquecendo seu peito com o calor imbatível da vitória. Ela caminhou com passos firmes, cadenciados e impecáveis em direção à saída do andar, ladeada pelos 4 auditores implacáveis que já começavam a desmantelar friamente os computadores, cofres e todo o império de fachada de Arthur, deixando para trás um escritório imenso que agora cheirava apenas a fracasso e orgulho esmagado. O rei despido e exposto chorava convulsivamente a perda de sua coroa de plástico no chão sujo, finalmente entendendo, da pior forma possível e sem direito a recurso, que é um erro letal tentar morder a mão invisível da mulher inteligente que alimentou a sua vaidade cega por tantos anos na escuridão. A pesada porta dupla de mogno fechou-se suavemente atrás da nova e incontestável dona do jogo corporativo, e o silêncio fúnebre que recaiu sobre os soluços de Arthur foi a sinfonia final, avassaladora e perfeita da vingança mais letal e espetacular que a Faria Lima já teve o privilégio de assistir. A chuva fria e implacável de São Paulo açoitava o rosto pálido de Arthur Monteiro, enquanto ele era escoltado para fora do imponente edifício de vidro na Avenida Faria Lima, não como o glorioso CEO que todos temiam, mas como um intruso miserável carregando uma caixa de papelão úmida com seus últimos pertences patéticos. Os 2 seguranças corpulentos, que até ontem se curvavam em reverência silenciosa quando ele passava pelo saguão espelhado, agora o empurraram rudemente para a calçada molhada, ignorando completamente os protestos engasgados de um homem que acabara de perder o seu império inteiro em questão de minutos. O SUV blindado e luxuoso com motorista particular já não estava mais lá esperando por ele no meio-fio escuro, e os cartões de crédito corporativos pretos haviam sido bloqueados impiedosamente pela nova presidência antes mesmo de ele chegar ao térreo de mármore. Encharcado até os ossos e tremendo de frio em seu terno italiano agora arruinado, Arthur tentou desesperadamente ligar para Beatriz com as mãos trêmulas, agarrando-se à ilusão tóxica de que o amor fútil da amante de luxo seria o seu último porto seguro contra a tempestade devastadora que Helena havia desencadeado. O telefone tocou repetidas vezes no vazio absoluto, cada baipe agudo soando como um prego sendo martelado lentamente no caixão da sua vaidade machista, enquanto os executivos engravatados passavam apressados por ele com guarda-chuvas escuros, fingindo não reconhecer o ex-garoto de ouro do mercado imobiliário que havia sido reduzido a poeira. Quando Arthur finalmente conseguiu chegar ao suntuoso penthouse nos Jardins, após ser humilhado por um motorista de aplicativo que exigiu pagamento em dinheiro vivo e adiantado, a cena de caos total que encontrou na sala de estar esmagou violentamente as suas últimas esperanças de conforto. Beatriz corria freneticamente de um lado para o outro em um pânico histérico, enfiando vestidos de grife caríssimos, sapatos importados e caixas de joias de veludo dentro de 3 malas gigantescas no meio do tapete persa, o rosto perfeitamente maquiado contorcido em uma máscara de raiva e desprezo absoluto. Beatriz, meu amor, nós precisamos sair do país o mais rápido possível e reorganizar as nossas finanças longe daqui. A Helena armou um golpe corporativo doentio e tomou o controle acionário da minha empresa com a ajuda de banqueiros corruptos. Tentou ele explicar com a voz trêmula, estendendo as mãos vazias na direção da mulher mais nova. A amante parou de dobrar um casaco de pele sintética e olhou para ele com uma frieza tão cortante e repulsiva que fez o estômago de Arthur revirar instantaneamente, não havendo o menor traço da mulher manhosa e apaixonada que costumava sussurrar juras eternas no seu ouvido. Poupe-me das suas mentiras patéticas de homem falido, Arthur. O seu próprio diretor financeiro me ligou há 10 longos minutos para avisar que as contas conjuntas foram congeladas pela justiça implacável e que o banco virá confiscar este apartamento milionário amanhã de manhã,
por quebra de garantias. O desespero animalesco tomou conta de Arthur enquanto ele observava a única pessoa que lhe restava fechar o zíper da mala com uma força violenta e decidida, a ilusão machista de que ele era amado pela sua personalidade e charme desmoronando sob o peso esmagador da ganância escancarada da amante. Você está me abandonando no dia mais terrível e assustador da minha vida, depois de tudo o que eu te dei. Depois de eu ter destruído o meu casamento pacífico de 5 anos, por causa da sua luxúria e das suas chantagens baratas, gritou ele, a indignação subindo pela garganta, o dedo indicador tremendo violentamente na direção do rosto arrogante de Beatriz. Ela soltou uma risada estridente, seca e cruel que ecoou impiedosamente pelas paredes de mármore branco do apartamento luxuoso, colocando os óculos de sol escuros no rosto mesmo estando dentro de casa, como se a simples visão do ex-bilionário arruinado ofendesse profundamente os seus olhos ambiciosos. Você não destruiu o seu casamento por minha causa. Você destruiu a sua própria vida de rei, porque tem um ego tão gigantesco, inflado e cego que não percebeu que a mulher quieta na cozinha era a única coisa que sustentava a sua conta bancária e a sua pose fraudulenta de macho alfa, cuspiu Beatriz, pegando a sua bolsa de couro da Chanel e caminhando com passos firmes em direção à porta pesada. Eu sou uma mulher de alto padrão que gosta de champanhe francês e cartões sem limites, querido. Eu não faço caridade para executivos medíocres e sem teto. Portanto, passe bem e não me procure nunca mais nesta cidade. O estrondo brutal da porta de mogno batendo de forma irreversível atrás de Beatriz soou como a última pá de terra sendo jogada impiedosamente sobre o túmulo de Arthur, deixando-o completamente sozinho no silêncio sepulcral, opressivo e aterrorizante do apartamento de 30 milhões de reais que logo não lhe pertenceria mais. Ele caminhou a passos lentos e dolorosamente cambaleantes até a imensa mesa de centro de vidro italiano, o exato mesmo lugar onde, apenas uma semana antes, as fotografias reveladoras da sua traição suja haviam selado o destino trágico de sua vida através de uma assinatura silenciosa e cortante. Sem forças físicas ou reservas mentais para suportar a dor dilacerante da humilhação cósmica perante o universo, o outrora intocável CEO desabou de joelhos no chão frio de mármore branco, escondendo o rosto manchado de lágrimas sujas entre as palmas das mãos vazias, os soluços convulsivos, rasgando sua garganta ressecada em gritos ocos e abafados. Ele finalmente compreendeu, com uma clareza tardia e esmagadora, que havia passado os últimos anos desprezando cruelmente a única pessoa no mundo cruel dos negócios que genuinamente o amara e o protegera, trocando o diamante bruto e valioso por um pedaço de vidro barato que cortou suas próprias mãos assim que a luz do sol desapareceu. A noite densa caiu pesadamente sobre o bairro nobre dos Jardins, engolindo a cobertura de luxo em uma escuridão total e asfixiante, enquanto o homem que um dia acreditou dominar a cidade financeira inteira chorava no chão sujo, reduzido a absolutamente nada além do pó venenoso do seu próprio orgulho destroçado. 4 longas, agitadas e transformadoras semanas haviam se passado desde a histórica e lendária tomada de poder no Conselho e o escritório da presidência na Vórtice Investimentos operava com uma eficiência assustadoramente silenciosa, afiada e brutal, sob o comando direto e inquestionável da senhorita Helena Viana. A construtora outrora afundada em dívidas e escândalos vergonhosos agora passava por um rigoroso processo de reestruturação financeira profunda que limpava a sujeira da antiga gestão com a mesma precisão cirúrgica de um bisturi removendo um tumor maligno e enraizado de um corpo perfeitamente saudável. Helena estava de pé diante da gigantesca parede de vidro do seu escritório panorâmico, observando os incontáveis prédios espelhados da Faria Lima brilharem intensamente sob a luz dourada e promissora do final de tarde, vestindo um sofisticado terninho de alfaiataria azul marinho que custava mais do que um carro popular. O reflexo imponente dela no vidro blindado mostrava uma mulher que não tinha mais o olhar cauteloso, ansioso e submisso de quem tentava desesperadamente agradar a um marido que não a merecia. Ela transbordava uma autoridade predatória e profundamente calma, a versão definitiva e suprema de si mesma, que havia emergido gloriosamente das cinzas pálidas. Os bancos credores mais agressivos acabaram de aprovar por unanimidade absoluta o nosso novo plano trienal de recuperação de ativos de risco, Diretora H. As ações da construtora fecharam em alta sólida de 7%,
Apenas nas últimas 5 horas frenéticas de pregão comercial, anunciou Camila, entrando na sala nobre com um sorriso radiante de pura lealdade. Helena apenas assentiu com um leve, minimalista e elegante movimento de cabeça, pousando a fina xícara de chá verde sobre a mesa de ébano polido, sem demonstrar qualquer euforia exagerada ou alívio aparente, pois a vitória nunca foi uma surpresa distante para ela, mas sim o resultado matemático e certeiro de sua própria inteligência superior. O experiente doutor Alencar pigarreou discretamente ao entrar no escritório silencioso com a sua inseparável maleta de couro preto texturizado, trazendo consigo a última leva pesada de documentos burocráticos pendentes que selariam definitivamente o fechamento judicial e criminal de todas as feridas abertas pela gestão criminosa de Arthur. Aproveitando a merecida pauta das grandes vitórias corporativas desta semana, Srta. Viana, acredito sinceramente que a senhora gostaria de ser notificada de que os bens pessoais extravagantes de Arthur Monteiro foram integralmente leiloados nesta manhã pela Justiça Civil para cobrir o buraco negro das fraudes, informou o advogado grisalho, ajeitando os óculos com uma satisfação estritamente profissional e fria. Ele perdeu o controle do suntuoso apartamento nos Jardins, todos os veículos esportivos importados da garagem e até mesmo a infame coleção de relógios suíços. Os nossos investigadores de segurança relatam que ele atualmente reside em uma pensão barata no centro degradado e mendiga vagas de analista júnior que ninguém ousa oferecer. Helena não sorriu com maldade sádica, nem franziu a testa polida com ressentimento atrasado ou pena humilhante. Seus belos e expressivos olhos castanhos permaneceram tão insondáveis e pacíficos quanto a superfície de um lago invernal, a pura e letal indiferença sendo a maior punição de todas. O vento gélido da noite paulistana soprava forte e arrastava as folhas caídas pela calçada, quando Helena finalmente cruzou as imponentes portas giratórias de cristal do seu edifício de escritórios, o motorista uniformizado já de pé ao lado da porta aberta do SUV blindado, que a levaria de volta ao conforto do seu santuário imaculado no Ibirapuera. Antes que ela pudesse dar o último passo decisivo em direção à segurança do carro de luxo, uma figura trêmula, assustadoramente magra e profundamente abatida, emergiu nervosamente das sombras escuras do beco ao lado, bloqueando o caminho com a postura curva e humilhada de um cão que foi espancado incessantemente pela vida brutal. Helena parou o movimento imediatamente, os 2 robustos seguranças particulares tensionando os músculos debaixo dos ternos escuros e levando as mãos instintivamente para dentro das jaquetas em busca das armas, mas um leve gesto dos dedos erguidos da presidente os fez recuar obedientemente, permitindo que a luz amarela revelasse a desgraça de Arthur. O homem cínico que antes exalava o perfume arrogante do sucesso, fácil agora cheirava a cigarro barato, desespero crônico e fome disfarçada, o terno mal ajustado e sujo pendurando de forma ridícula em seus ombros antes tão prepotentes, os olhos fundos carregando o peso esmagador e irreversível de um arrependimento infinito. Helena, por favor, eu imploro. Esperei 5 malditas horas no frio cortante da rua, apenas para ter a chance minúscula de olhar nos seus olhos e suplicar pelo seu perdão, não por dinheiro sujo, apenas porque a culpa de ter destruído covardemente a mulher maravilhosa que você é está me corroendo vivo, sussurrou ele debilmente. Helena não recuou 1 milímetro sequer diante da figura repugnante e lamuriosa do ex-marido abusivo, cruzando os braços firmemente envoltos no tecido caríssimo do seu casaco de cachemira com uma postura majestosa e distante, olhando para ele do alto do seu salto-agulha, como quem analisa um objeto quebrado na calçada molhada. A arrogância de vocês homens é uma doença tão profunda, insistêmica e incurável, que mesmo quando estão rastejando humilhados na sarjeta imunda da cidade, ainda têm a audácia insana de pensar que as suas desculpas baratas valem o tempo precioso da mulher que vocês descartaram como lixo, disse ela, a voz soando incrivelmente suave, musical e perigosamente letal. Você não está tremendo no escuro me implorando por perdão, porque magicamente descobriu a importância do amor, Arthur. Você está chorando de joelhos porque a sua mente ociosa não consegue suportar a ideia esmagadora de que eu sou uma deusa rica, enquanto você nunca passou de um impostor estúpido usando uma coroa imaginária. Ele fechou os olhos vermelhos e injetados e soluçou abertamente na rua pública, os ombros frágeis, chacoalhando pateticamente sob a garoa fina e fria,
a dor violenta da rejeição verdadeira rasgando a sua alma porque Helena não estava o xingando, estava simplesmente arrancando a última ilusão infantil de que ele ainda significava alguma coisa no mundo. Sem demonstrar absolutamente qualquer gota de piedade emocional por aquele espetáculo grotesco de autoflagelação tardia que o homem lhe oferecia, Helena deu um passo majestoso em direção à porta pesada do veículo blindado, o ar ao seu redor cheirando a justiça fria e libertação incondicional das correntes abusivas do seu passado infeliz. O seu maior e mais implacável castigo não foi perder os milhões no banco, as dezenas de empresas ou a amante leviana que o trocou por algo melhor no exato minuto em que o seu cartão recusou a maldita compra. Arthur, o seu verdadeiro inferno terreno começa hoje mesmo no escuro, proferiu ela com um golpe de misericórdia verbal impecável e arrasador. Você vai acordar todos os tristes e longos dias do que resta da sua vida miserável sabendo que o seu nome não significa nada no mercado e que a genialidade brilhante que você jurava ter sempre foi apenas o pequeno eco do meu sacrifício silencioso. Ela entrou no banco traseiro espaçoso do SUV, escuro com uma graça inata e arrebatadora que ele nunca mais voltaria a presenciar de perto em toda a sua existência, ordenando ao motorista profissional para arrancar silenciosamente, sem sequer lançar um microscópico olhar para trás através das janelas. Arthur caiu de joelhos na poça de água suja da calçada, as mãos tremendo agarrando o cabelo ralo em puro pavor, o ronco do motor forte soando como o último prego no caixão do seu orgulho, selando a sua total aniquilação moral e financeira na mesma calçada onde ele costumava posar para fotógrafos mentirosos. Dentro da segurança quente, perfumada e imperturbável do veículo de alto luxo em movimento rápido pelas avenidas iluminadas, Helena recostou a cabeça no banco de couro macio e suspirou profundamente, não por cansaço ou melancolia inútil, mas por um alívio avassalador, eufórico e curativo que purificava cada milímetro do seu coração ferido. A gigantesca cidade de São Paulo desfilava rapidamente pelas janelas blindadas como um mar vibrante de arranha-céus, faróis e infinitas possibilidades inexploradas, uma metrópole faminta e cruel de predadores violentos, onde ela acabara de fincar permanentemente a sua bandeira de vitória através do puro mérito e da força mental inquebrável. Ela não seria mais lembrada como a esposa traída e invisível que engoliu as próprias lágrimas para manter a paz mentirosa de um lar construído sobre a falsidade perigosa. Ela emergia agora como a diretora H, dona absoluta do seu corpo, do seu capital bilionário e do seu inatingível destino de poder. O sorriso radiante, sereno e confiante que finalmente se formou em seus lábios vermelhos era o sorriso deslumbrante de uma fênix de aço que atravessou as piores traições emocionais apenas para provar ao universo inteiro que, no final das contas, quem tenta queimar a rainha silenciosa acaba morrendo eternamente afogado nas próprias cinzas esquecidas.